E aí, gente, a gente tem isso aqui. Hoje a gente tá na aula 38. E essa aqui vai ser uma série. Vai ter algumas pausas para outros vídeos, mas sobre a Berkshire Hathaway. Não sobre a empresa em si, mas sobre as conferências deles, né? Do Buffett e do Munger. Que eles falam vários temas aí associados a investimentos, economia em geral. Economia nem tanto, é mais finanças e investimentos. E eu vou começar desde 1998, são conferências de mais ou menos 5 horas em média, até 2025. Porém, essas aulas aqui iniciais que eu vou dar hoje, né, vão ser até 2001. Eu tô no 2002, hoje eu vou assistir o 2002, mas eu assisti até o 2001. E eu fui anotando aí as principais questões, né. Eu também assisti o de 97 e o de 96, só que eu já falei sobre isso num podcast do canal. Então se eu for pra baixo você vai ver 13 regras de Munger e Buffett, alguma coisa assim. Então, primeiro, alguns pontos, né. Eu tenho que citar aqui Return on Equity, ou ROE, né? Que é um dos temas mais importantes do ponto de vista de Value Invest, né? Na avaliação de uma empresa. Do ponto de vista visual, né? Obviamente só isso não é tão relevante. PR Ratio, que é o preço da ação pelos ganhos da empresa. Então, o preço dela em relação ao quanto ela ganhou ao longo do tempo, né? Que normalmente é visto como inútil nesse contexto, a gente vai falar. EBITDA, que normalmente é visto como inútil nesse contexto, a parte de depreciação e amortização. Book per value per share também é relativamente inútil. Todos os dados que você vê em qualquer aplicativo de investimento, né? Mas não é tão útil assim como algumas pessoas pensam. Outra coisa que a gente vai falar também é o KPM, que é uma forma de precificação aí de ações, mas a gente vai falar posteriormente. Como isso daqui não é tão útil, o próprio Munger vai dizer. E tem outros dados aí que também são relevantes nesse contexto. Mas o grande ponto que o foco nessa questão é normalmente o return on equity, né? E vamos começar com o return on equity, porque já na conferência de 98, o Munger vai dizer que na época, fim dos anos 90, o return on equity de empresas japonesas era baixo. Então o ROI de empresas japonesas era relativamente baixo. O que significa que o que é equity, né? E equity é basicamente o que o investidor quer, ele quer ter parte da posse, né, das ações de uma empresa. Então a empresa tem 100% do seu valor, e você tem várias pessoas que querem parte desse valor. Normalmente quem tem mais valor em empresas grandes são grandes empresas, né, porque elas podem investir mais dinheiro, comprar mais ações, como um banco internacional, BlackRock da vida, coisa do tipo. Então vamos supor que eu tenho, no caso, vamos supor que eu tenho 0,02%. Outra pessoa tem 0,5%, que é bastante para uma empresa grande. E assim sucessivamente. O retorno on equity é o retorno desse investimento, de você ter equity. Então, e normalmente um retorno on equity de mais de 10% já é bom. Menos já. Aí depende, né? Depende do tipo de empresa que você está analisando. Então, no geral, eu tava falando que as pessoas perguntaram ali sobre empresa japonesa, ele falou que o retorno on equity é baixo, né? Que naquela época era um significado ruim, né? Outra questão, vender menos do que seu working capital. Eles vão falar nessa conferência. Ou pela ordem, né? Vender menos do que seu working capital. Que eu vou pôr WC. Então, esse capital operacional que você usa, que é o working capital, ele é necessário para sua empresa subsistir, né? A coisa mais importante em relação a você analisar o portfólio de uma empresa é o cash flow dela, né? Depende, se ela for uma empresa, por exemplo, estilo Tesla,
que ela é indústria, a indústria ela tem que reinvestir muito. Então o cash flow dela pode ser até negativo. Eu já vi nos reportes financeiros da Tesla, cash flow negativo, é normal. O próprio Buffett fala isso. A questão é que alguns mercados o cash flow não é tão importante, em outros sim. Então, sei lá, uma Adidas da vida, coisa do tipo. Quando eu digo indústria, é indústria mesmo, tipo, petrolífica, negócio industrial, nesse sentido. Porque obviamente todas as empresas, elas acabam, em relação a vários setores, têm venda do ponto de vista de... Tem uma fábrica que vai pra fabricar coisas, mas tem uma diferença entre uma indústria em si e uma empresa que terceiriza a produção, né? Mas o grande ponto é que o que importa mais, o mais importante é vendas. Se você assiste bastante Shark Tank, esse é um ponto importante. Quanto você vendeu nesse mês, ou nos últimos meses, no ano? Porque isso é a coisa mais importante. Não precisa ser produto, pode ser serviços, né? Então pode ser venda. Esse cash flow pode vir tanto de produtos como serviços. Não importa como, pode ser subscrição também. Também é parte de serviço. Enfim, pode ser um seguro, né? Uma empresa de seguros que no caso vai ganhar com base na promessa de caso dê merda a pessoa recebe dinheiro, né? Então, que é uma coisa que a Berkshire Hathaway faz bastante, que eu já vou falar posteriormente. Mas o grande ponto é que ele tava falando sobre uma empresa que vendia menos do que seu working capital e que isso era um problema. Porque basicamente você não tem como ter uma relação sustentável da empresa no longo prazo, né? Então é interessante essa relação. Outro ponto, recompra de ações por uma empresa. Esse tema ele fala bastante, né? Recompra ou repurchase de ações. Na crise de 2008, eu já falei em algumas aulas, que muitas empresas, em vez de investir em si mesmas, como o Fed queria, né? Então o Fed falou, ó, vou baixar a taxa de juros, vocês investem mais em produção, serviços, etc., em contratar pessoas, porque a gente está numa crise financeira e a gente precisa aquecer a economia. O que as empresas fizeram? Elas investiram em recompra de ações. O que é recomprar ações? É literalmente a empresa comprar ações de si própria. Aí você pode pensar, né? A empresa pode fazer isso? Claro que ela pode. Tem vezes que recompra de ações é algo bom. Tem vezes que pode ser considerado algo bom. Não sempre. Então, por exemplo, eles mesmos disseram que em alguns momentos a própria Berkshire Hathaway, que eu vou usar BH, ela poderia recomprar ações para beneficiar seus investidores, porque basicamente elas estão colocando capital nas próprias ações, o que pode fazer subir seu valor. Então o valor do estoque pode subir, que é da ação. Ou boa ação, porque por inglês não. O valor da ação pode subir no ato de recompra. Porém, a questão da recompra de ações tem a ver com intenção. Vamos supor que você tem ação numa empresa e ela começa a recomprar ações. Por que ela está recomprando ações? Ela só quer manipular o preço da sua ação atual, ela quer compensar os investidores, investiram recentemente nela. Porque a recompra de ações é basicamente tu colocar capital em alguma coisa, né? Então tu tá gastando dinheiro que poderia ser usado para investimento, para uma indústria melhor, né? Melhores máquinas, investir em pessoal, né? Capital humano. Poderia ser usado para pegar crédito, N coisas para realmente a empresa crescer. Então, a gente pode falar disso posteriormente já. Então, quando você recompra ações, você está gastando dinheiro numa coisa que basicamente então, é o dinheiro que volta para a empresa no fim. Tá? Como se fosse, sei lá, uma técnica financeira para aumentar as ações, mas no fim, tu tá colocando capital na própria empresa. Então, é meio estranho, né? Então, o ato de recomprar ações pode ser um problema, dependendo. E alguém tem que olhar para isso. Por que essa empresa está recomprando ações? Mas é normal. É uma questão a ser considerada, né? Outra coisa que eles falam é sobre a noção de holding cash. Eu vou trocar aqui de cor. Esse holding cash é uma coisa que o Rothbard fala. Não tem muito a ver, mas tem a ver de certa forma, mas não. O nome Economia e Estado, o Rothbard fala um pouco sobre
não só demanda por capital, mas demandantes de capital e também, do ponto de vista empresarial, e também segurar dinheiro, né? Então, holding cash é basicamente segurar dinheiro. Tu tá, por algum motivo, não gastando o que você ganha em cash flow, em fluxo de caixa. Então, tá tendo muitas vendas, tu tá vendendo seu serviço, produtos, etc. Não importa a empresa. Só que se você não está reinvestindo o que é chamado na contabilidade em Brasil, o seu CAPEX LL, né? Então tu não está reinvestindo o seu lucro líquido que pode ser usado para investimentos. Então lucro líquido é depois de impostos, depreciação, que é basicamente custos que você tem em relação a manutenção de máquinas ou de todo tipo de coisa. Depende aí do tipo de empresa. Tipo, mesmo um restaurante tem manutenção, né? Tipo, uma loja de sorvete. A máquina quebra, você tem que arrumar. Depreciação. E também amortização juntos, né? Porque os dois eles estão associados. Então, que o tempo de vida também da máquina aí de fazer sorvete e tal. Então, isso aqui não é ruim, mas às vezes pode ser um problema quando, por exemplo, eu posso holding cash e depois a pessoa pode investir em salários para CEOs. Eles constantemente vão falar mal sobre isso. No Corporate America, que eles citam, né? A América corporativa tem um grande problema de, por exemplo, o cara é um CEO, ele tá acumulando bastante dinheiro na empresa, do ponto de vista do faturamento da empresa em si. E o faturamento da empresa em si e o lucro não é do CEO, nem do dono, ele tem que ser reinvestido na empresa. Quando os salários eles ficam muito altos do CEO, sem uma razão real, depende, ele nem merece talvez tanto esse salário, dependendo, né? Porque isso aqui, o CEO, ele tá associado a uma empresa pública, né? Então tem acionistas. Então os acionistas eles podem falar, ó, esse CEO aqui tá fazendo merda e vamos tirar ele. Então não é uma empresa privada do ponto de vista de capital privado. É uma empresa privada do ponto de vista público. Então qualquer pessoa pode investir ali e os diretores do board de membros, porque as pessoas que têm dinheiro ali, né? Os que mais têm, né? Uma pessoa que tem 20, empresas que têm 20, 30% da empresa ou menos, elas podem dar voz na empresa. E elas, tipo, Ethereum da vida, né? Então, Ethereum é tipo mais ou menos isso. Pra quem não sabe, esse Proof of Stake é basicamente isso, em criptomoedas. Então, o grande problema é quando você tem uma grande parte do dinheiro sendo gasto em algo que é inútil, né? Porque o salário do CEO não vai, exagerado, não vai ajudar a empresa em muita coisa. Tem que reinvestir. Então a gente tá falando de centenas de milhões de dólares, né, por ano, que poderia ser reinvestido em outras coisas. Então, a questão é do que é gasto o CAPEX LL, né? É uma escolha do CEO, dos fundadores da empresa, etc. Reinvestir na empresa ou simplesmente falar, eu vou para Acapulco, vou comprar uma Porsche limitada, edição Neymar, sei lá, edição limitada do caramba, e isso não necessariamente é algo bom. E por que você tem que pensar nisso? Porque do ponto de vista de alguém que investe numa ação, você tem que pensar nisso, né? Porque se o seu dinheiro está numa empresa que ela não está reinvestindo de forma correta, o longo prazo dela não pode ser muito. A não ser que ela tenha uma vantagem governamental dada pelo governo, ela não vai ter muito tempo de vida. Então esse é um ponto bem relevante, né? Não que seja importante, né? Você considerar isso em todos os momentos. Outra coisa que custa a empresa, options. Options são custo. Então, o que são opções? Opções são basicamente uma forma de investimento. Só que elas são emitidas pela empresa. Então, tu pode pegar uma opção da Apple, em que você tem basicamente um contrato com prazo de maturação, que pode ser uma opção, por exemplo, você está apostando, pode ser uma long call, que você está apostando que o preço das ações da Apple vai subir, por exemplo. Então tem aqui uma opção e eu tenho uma long call.
Então eu acho que as ações da Apple vão subir. Ou uma short call, eu acho que as ações da Apple vão descer. Tem vários tipos de ações, tem um monte. Isso aqui é só um exemplo. Essas opções elas são emitidas pela empresa, emitidas por uma empresa. E elas escolhem essa missão. E essas opções, elas são uma forma, elas podem ser uma forma de pagar funcionários de toda a escala corporativa e hierárquica. E tipo, literalmente são uma forma de pagar, né? Então, essas emissões de opções, elas podem pagar eles, porque eles podem adquirir essas opções também. Quando você emite uma opção, outra pessoa que vai comprar ela, seja uma long call, short call, ou outros tipos de técnicas, nesse caso, para investimento em opções, em que ela tem um prazo de maturação. Vamos supor que seja de 30 dias. Então, vamos supor que ela tem um prazo de maturação de 30 dias. Então, ao longo do tempo, vai ter uma coisa chamada decay. Aí você tem dados como alpha, beta, row. Eu já falei sobre isso na aula sobre opções do canal. Tem uma aula, acho que de 2 horas sobre opções. Tu tem dados que verificam como que ela está aquela opção ao longo do tempo em relação ao lucro presumido dela. Eu não vou falar com detalhes aqui porque você precisa de imagens para explicar opções. Eu já mostrei, eu recomendo a aula. Talvez eu deixe na descrição sobre opções do canal. Mas o grande ponto é que isso é um custo no fim. Essa geração da opção é um custo, porque no fim você está pagando pessoas. E às vezes, muitas das vezes, eles vão reclamar disso várias vezes, a empresa não coloca isso na contabilidade dela. Então ela tem um custo de opções muito alto e ela não contabiliza isso. Então essas opções são um custo, só que se elas não estão no reporte financeiro, isso é um problema, né? Porque a pessoa vai investir na empresa e tem um custo enorme ali que não está sendo contado. É o custo invisível, que pode ser muito alto em relação à opção. Por sinal, extremamente volátil. A opção é extremamente difícil de investir em opções. É bem mais complexo do que o normal, do que ações normais. Tipo, opções você tem que estudar muito mais e tem uma relação matemática mais também. Por isso que normalmente algoritmo trading, que é trading com algoritmos, é normalmente feito em opções, porque realmente é uma questão mais matemática associada ao investimento nela, né? Não necessariamente vale o investing apenas. Então, opções são um custo. Se você sabe que uma empresa ela tá usando as opções de uma forma indevida, então nós temos um problema. Então são problemas que se identifica no contexto de Vale Invest em relação a o que a empresa está fazendo, porque se ela está fazendo alguma coisa que prejudica ela no longo prazo, tu vai falar porque eu investi nela no longo prazo, né? Então esse é um ponto extremamente relevante, né? Bem, vamos para agora outro ponto. Sobre opções, também eles vão dizer que pagar um CEO, só para terminar, né, com opções pode ser certo, mas nem sempre. Então nem sempre se pagar, como elas são um custo, né? Não, nem sempre pode ser algo justo. Às vezes, para recompensar ele e tal, mas isso deve ser feito da forma mais ética possível, né? Então, é extremamente importante essa questão. Outra questão também. Dica deles, na verdade, né? O ponto 5 aqui. Leia. Eu já falei disso no curso de mercados globais. Reportes financeiros. Então eles vão falar que no ano eles leem centenas de. O Munger já morreu, tá? Mas no ano, o Buffett e o Munger na época liam centenas de reportes financeiros. O que é um reporte financeiro? Eu já falei no canal no curso de mercados globais. Eu já ensinei como você pesquisa, eu já falei, mostrei exemplos de empresas no setor bancário, até acho que de Itaú eu mostrei reporte financeiro. Nintendo, Toei, todo tipo de empresa eu mostrei reporte financeiro. Então eu fiz o reporte financeiro da Nintendo de 2024. É muito legal ver, né? Porque no fim é uma coisa que você gosta também, jogos, né? Mas é uma empresa pública e você pode investir, por exemplo. Eu fiz da Toei, empresas que eu tenho gosto, né? Fiz a Microsoft, etc. É legal, tipo, por exemplo, alguém que manja do mercado de games, investir no mercado de games, porque ele tem mais repertório de conhecimento em relação ao crescimento dessas empresas, né? Então vai lançar um videogame que pode ser extremamente importante na Valve, né? Aquilo vai dar certo ou não. As empresas as ações dela vão subir em relação a esse novo investimento. É uma coisa que quem manja do mercado pode fazer inferências, né?
Então eu creio que é bem interessante isso, né? Então, só que você tem que ler reportes financeiros. Não exatamente, tipo, 10 anos de reportes financeiros, mas pelo menos dos últimos 5 anos, se possível. Dos últimos 3 anos, se possível. Ou no mínimo desse ano, se possível. Tem também reportes por semestre. O que são reportes financeiros? São dados da empresa, né? Dados relacionados a lucro, a custo, a vendas no exterior. Por exemplo, o reporte financeiro da Nintendo, ela tem relações de venda no exterior, é, o que dá mais lucro na empresa. Então tem muito lucro, por exemplo, da Nintendo, da Toei, por exemplo, em relação a licenças. Então, videogames são licenças, na verdade. Pra quem não sabe, um console, ele tem uma licença para pessoas fazerem jogos nele, que é paga. A pessoa vai fazer um jogo nele, ela é paga. O PlayStation mudou muito isso na Sony porque é mais fácil de você conseguir licença para fazer os jogos, né? Para você ter o kit de desenvolvimento, né? Foi uma revolução, por isso que o PS1 ele é o Prototype, né? Mas por isso que ele foi bem sucedido, né? Além de outras razões, de hardware, etc. Mas tem que ler reportes financeiros, é extremamente importante. É a coisa mais importante, talvez, para quem tem mais de valor investe, né? Não é só ficar ganhando gráficozinho, isso na minha opinião é inútil. Na visão de Munger, Buffett e Graham, que é o Benjamin Graham, né? Acho que minha caneta sumiu. Também é inútil. Então, não é só minha opinião pessoal, é a opinião dos maiores nesse contexto de valor investe. Então, você ficar olhando o gráficozinho é especulação no fim, né? Então, Bitcoin é especulação, por exemplo. É um asset especulativo. Se você não entende isso, esquece. Você não entende o que significa uma criptomoeda. Do ponto de vista. A stablecoin é diferente, mas tô falando do ponto de vista do Bitcoin e outras também. Então, leia reportes financeiros. É extremamente importante para alguém entender esse mercado, né? É, outra dica, né? É investir no que você entende. Um tema muito comum nessas conferências deles é que eles não investem em tech stocks ou ações de empresas de tecnologia. Eles vão dizer porque eles não entendem. Não no sentido que eles entendem do ponto de vista, eles não conseguem entender a parte de hardware, a parte de fabricação, não é isso. É entender é um mercado muito volátil, né? E eles falaram isso posterior à dot-com bubble. Eles estavam na dot-com bubble, não? A bolha dot-com é basicamente uma bolha no mercado da internet. Começou a nascer internet, nascer sites, houve muito investimento, só que pouco retorno. Na própria palestra dos anos 2000, ou 2001, o Buffett fala sobre como a internet, ao menos naquela época, não estava dando retorno esperado do investimento. Era um hype que não estava dando retorno para empresas no setor do varejo ainda. Então é fácil você falar hoje em dia, hoje em dia tem empresas como a Growth, que é basicamente suplemento só online. Só que isso é 2026. A gente tá falando de 20 anos atrás. Então, 20 anos atrás não tinha retorno. Então, é uma coisa importante também que eles vão falar posteriormente, é timing. Então, o timing para investir em empresas de... Tipo, se você investisse na Amazon seria diferente, mas nem todas as empresas da Amazon. Na Dotcom Bubble, um monte de empresa faliu. Então, muita pessoa perdeu dinheiro nisso. A capital absorvido na economia. Estilo Matulip, que é um austríaco, por sinal, Fritz Matulip, que fala sobre a absorção de capital no mercado de investimento. Então, o grande ponto é que naquela época o timing era errado. Então, várias empresas que você poderia pôr capital ali iriam falir e você ia perder. Então, às vezes o timing, ou a qual você escolhe, porque eles investiram na Amazon, por exemplo, mais ou menos nessa época, um pouquinho depois dos anos 2000. Então, não é que, tipo, eles são contra tech stocks. E na de 2001, no começo, se eu não me engano, teve um cara que, é, tem as perguntas, né, na conferência, né, que ele perguntou mais ou menos assim, então, um ano antes teve um cara que perguntou por que você não investe em ações de tecnologia. Sempre tem essa pergunta toda conferência de alguém, aleatório. E no outro ele falou, o outro cara falou, obrigado por não investir em ações de tecnologia, né? Obviamente, hoje em dia, a gente fala, pô, Nvidia, Microsoft, enfim, todas as empresas, elas cresceram, a Apple, etc. Só que ele tá falando do repertório deles.
Então tem pessoas que são mais da área de tecnologia. Ele vai citar o próprio Bill Gates. Ele vai falar que o Bill Gates naquela época não sabia como o mercado seria daqui a 10 anos. Eu lembro de numa revista de games chamada Edge, que o próprio Bill Gates estava falando sobre o mercado de internet, de games. Essa revista aqui. Eu não lembro qual é a edição, tá? Antes da 40, mas é impossível lembrar qual é a edição. Eu anotei porque eu vou escrever sobre o mercado de games no futuro. Tem uma entrevista com o Bill Gates que ele fala sobre o mercado de internet, que a Microsoft está investindo em coisas como, não lembro, Direct 3D, que é uma coisa que obviamente quem jogou o jogo sabe, conhece, né? Que é um negócio pra rodar jogo. E outras tecnologias que eu vi toda a minha infância no XP da vida sendo usado, né? E era um investimento naquela época de risco. Tinham empresas que não pensavam, vai ter jogos na internet um dia. Então é difícil prever o mercado daqui a 10 anos, 20 anos. Mas o Bill Gates ele fez uma previsão relativamente boa no mercado de games. Ele falou, eu creio que no futuro vão ter mais partidas online. Isso no começo da internet, tá? Então, coisa como Quake, Unreal, posteriormente, né? Que são jogos famosos nesse sentido. Ele falou, fez uma previsão. Eu creio que provavelmente no futuro vão ter jogos online. Então você vai poder jogar com seus amigos, etc. Nesse sentido. E a gente está investindo nesse contexto. E essa previsão foi correta. A empresa, por exemplo, da SEGA, em relação ao Dreamcast, fez um timing correto de querer aplicar internet na época da geração do Play 2 GameCube. Aí eles erraram no timing. Não era o tempo ainda. O tempo era na época do Xbox Play 3, que a internet já estava desenvolvida o suficiente, e questão de hardware, etc, pra você ter jogos online num console. Então, você entende esse negócio de timing? Então, o timing da SEGA no Dreamcast estava errado. Até no Play 2 também eu creio que estava errado, que tem internet no Play 2. Talvez como resposta ao Dreamcast da SEGA. Mas ninguém usava. Então, pelo menos a maioria das pessoas. Ao menos no Brasil, creio eu. Então, essas são algumas dicas. Esse aqui é principalmente da palestra de 1998. E eu vou para as próximas, nos próximos vídeos. Então, é isso. Até o próximo episódio.